A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, graças a Deus, mais uma vez aqui para meditar na palavra de Deus, para nesta manhã nos comunicar e de uma forma maravilhosa que é meditando na palavra do Senhor. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre medo. Você sabe o que é medo? No livro dos Salmos, Salmos 56, versículo 3, tem uma expressão que é muito interessante. Diz assim a palavra: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus, versículo 4, em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Amados, o medo é um sentimento muito interessante. Nós precisamos pensar um pouquinho sobre o medo, entender o medo. Às vezes nós falamos que não temos medo, né? Só que é preciso entender. Quando falamos que não temos medo, há um sentido. É uma forma de dizer que nós confiamos em Deus, que é maior do que o medo, que nos livra do mal. Mas, naturalmente, todo ser humano tem medo. Por mais santo que seja, por mais forte que seja, o medo faz parte da natureza humana. O versículo 3 do Salmo 53 diz: no dia em que eu temer aqui é ter medo, é no dia em que eu tiver medo, eu hei de confiar no Senhor. E é isso que nós precisamos entender. O medo faz parte da nossa vida. Se alguém disser que nunca teve medo de nada na vida, é mentiroso. Ou então é uma pessoa anormal. A ciência mostra que o medo é essencial à vida. Sem medo, as pessoas morreriam jovens, morreriam cedo. As crianças morreriam na infância, quase todos, se não tivesse o medo. E o medo se desenvolve na infância e se torna uma arma de defesa. Uma criança infantil que coloca o dedinho numa tomada elétrica e toma um choque, ela fica com medo da tomada e nunca mais ela vai colocar o dedo na tomada. E dessa forma o medo acaba sendo benéfico. Então o medo faz parte. Por isso, nós temos medo naturalmente. E há muitas coisas que podem produzir medo em nós. Os tempos que vivemos agora, o que mais se fala é no medo da população, o medo que as pessoas têm, o medo de pegar o vírus, o medo de morrer. O mundo vive com medo. Mas nós temos dito em diversas vezes que nos dirigimos a vocês falando para não ter medo. E a palavra de Deus fala para nós não termos medo. E eu quero hoje que você entenda de uma forma bem clara que todas as vezes que a palavra de Deus nos diz para não ter medo, na realidade está dizendo para você confiar em Deus. No dia em que eu tiver medo, eu confiarei no Senhor. Versículo 4 diz: eu louvarei a palavra do Senhor
e em Deus pus a minha confiança. O que nos ensina a palavra de Deus é que todas as vezes que nos sentirmos ameaçados por alguma coisa, em vez de deixarmos nos dominar pelo medo, nós devemos confiar no Senhor. Todas as vezes que nos encontrarmos diante de algum perigo, devemos confiar no Senhor. Todas as vezes que pressentirmos que alguma coisa pode nos atingir, alguma coisa mal, ao invés de deixarmos entrar num estado de medo, nós confiamos, o Senhor vai nos livrar. Você acha que Davi não tinha medo? Alguns dizem que Davi não tinha medo. Ele não tinha medo de gigante, não tinha medo de leão, não tinha medo de urso. Não é bem assim. É que Davi, ele tinha confiança em Deus. E a confiança em Deus supera o medo. E é o que você precisa ter. O que eu preciso ter é confiança. E confiança é fé em Deus. Durante toda a nossa vida, nós devemos confiar em Deus. Nossa vida é uma vida de confiança em Deus. É Deus quem nos livra do mal. É Deus quem cura as enfermidades. É Deus quem nos protege. É Deus quem nos guarda. É Deus quem nos salva. Então a nossa confiança em Deus é que nos faz dizer que não temos medo. Não temerei. Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo. Mas por que não terei medo? Porque eu estarei confiando no Senhor. E a minha confiança no Senhor é maior do que um medo natural que há em minha natureza. Então, confia no Senhor e não viva com medo. Não alimente o medo. Não seja dominado pelo medo. A confiança em Deus é a arma para não vivermos com medo. Confia em Deus diante dos perigos, diante das ameaças que estamos vivendo. Que Deus te abençoe mais uma vez.